Saca só nesse caso aqui. Esse aqui é o Daniel Fraga, um dos primeiros brasileiros a falar abertamente de Bitcoin no YouTube. Ele, mais ou menos em meados de 2016, após ele ser condenado a pagar mais de R$ 1 milhão em multas por falar mal de políticos na internet, ele soltou a seguinte frase para a justiça. A favor da censura, né? Um cara que gosta de usar a força do Estado para calar as pessoas. Por que você não tenta aí aplicar uma multa nos meus bitcoins? Que tal? Você sabe o que é Bitcoin? Se você quer saber mais sobre essa história, saber como Daniel Fraga está e também replicar o que ele fez para ter mais segurança financeira com seus ativos, você chegou no vídeo certo. Fala galera, Luiz na área, mais um vídeo para o canal, e para deixar esse vídeo mais interessante eu separei ele em 4 partes essenciais para a gente conseguir entender e, caso você queira, repetir a história do Daniel Fraga. E só um spoilerzinho, nessa terceira parte a gente vai comentar onde possivelmente o Daniel Fraga está e se ele ficou rico ou não com Bitcoin. Então já fica até o final do vídeo, porque vai ter muita coisa interessante aí por vir, e já deixa o like que eu trago conteúdos semanalmente aqui para o YouTube sobre Bitcoin. Então vamos lá, para a primeira parte. Quem é o Daniel Fraga? Então, para essa primeira parte aqui, para a gente entender quem é o Daniel Fraga, sem ser mais um daqueles vídeos padrões que tem vários aí no YouTube falando da história dele, eu vou ser mais rápido aqui, que eu quero enfatizar na história do Daniel Fraga com o Bitcoin e mostrar aqui para as pessoas o quão à frente do tempo ele era. Mas só um resuminho básico. Daniel Fraga criou seu canal no YouTube ali em meados de 2010. O primeiro vídeo ele postou por volta de 16 anos atrás, ou seja, em 2010. E ele postava mais ou menos esse tipo de coisa aqui. Coisas em São Paulo, perto da onde ele morava, que estavam em situações deploráveis, né? Ele não aparecia com o rosto, mas ele realmente fazia duras críticas ao governo que estava na situação atual ali em 2010 em São Paulo, eu não lembro quem era, e ele foi fazendo esse tipo de vídeo, mostrando cada vez mais a situação deplorável que a cidade de São Paulo se encontrava, até que ele, em 2011, mostrou o rosto pela primeira vez, falando mal do Kassab, que, se eu não me engano, era o prefeito de São Paulo na época. E aí ele começou a gostar mais de aparecer ali no YouTube, certo? Começou a postar vários vídeos mostrando o rosto, até que chegou um momento que realmente ele desencantou e foi só vídeo dele aí aparecendo e comentando sobre várias situações. Só que realmente eu acho que nessa época, é, o Daniel Fraga, ele ainda tinha uma esperança que alguma coisa poderia mudar no Brasil, né? Na política, tinha fé na política, eu acho, né? Pelo menos nessa época ali, no começo de quando ele começou a postar aparecendo o rosto ali em 2011, 2012, porque ele fazia vídeos fazendo críticas, só que tinha um tom de que eu acho que ele acreditava que alguma coisa poderia mudar, certo? Mas quando chegou ali, mais ou menos em 2013, 2014, ele já estava tendendo mais para o anarcocapitalismo, os vídeos dele já vinham mais para essa pegada, até que ele soltou esse vídeo aqui, Anarcocapitalismo, o futuro, em 17 de agosto de 2012, mais ou menos. Cara, esse vídeo aqui, na época, fez um estardalhaço na internet, se vocês verem, realmente bombou, foi 204 mil views, numa época que o YouTube não pegava tanta visualização, diversos fóruns de anarcocapitalismo comentaram, várias pessoas comentaram, porque hoje em dia já está mais disseminado esse tipo de conteúdo na internet, mas realmente na época o Daniel Fraga foi um dos pioneiros, se não o pioneiro a falar de anarcocapitalismo na internet, e realmente a partir desse vídeo em si ele começou a virar um ANCAP mesmo, criticar o governo tanto de direita como de esquerda, vendo que realmente não teria solução na visão dele na democracia, e foi tendendo para essa pegada, entendeu? Agora que a gente já entendeu mais ou menos quem é o Fraga, o que é que ele pensava, vamos para a segunda parte do vídeo, que é nada mais, nada menos, Daniel Fraga e o Bitcoin. É uma parte muito interessante que eu gosto muito, que foi mais ou menos quando é que ele começou a postar vídeos sobre o Bitcoin. E esse aqui, vamos lá, foi o primeiro vídeo que o Daniel Fraga postou sobre o Bitcoin no YouTube. Se eu não me engano, foi um dos primeiros vídeos que saiu sobre o Bitcoin no YouTube em português, ou seja, no YouTube brasileiro, foi Bitcoin seja louvado. Vamos lá dar uma olhada no que ele falou.
vídeo, que é o Bitcoin. Bitcoin hoje é uma realidade. O que é o Bitcoin? É uma moeda virtual. Basicamente é uma rede descentralizada, e essa é uma das belezas do Bitcoin. Peer-to-peer, ponto a ponto. Quem não sabe o que é uma rede ponto a ponto, procure aí na internet, similar ao BitTorrent. Ou seja, não tem um ponto de controle, não existe um servidor central. Então, isso quer dizer o seguinte, se não existe um banco central, não existe alguém que controle essa rede. O que é muito engraçado é que coisas que eu falo hoje em dia, 2026, o Daniel Fraga falava abertamente ali em 2012. O cara realmente estava muito à frente do tempo, mas isso é só um dos motivos que eu consigo mostrar aqui que ele estava à frente do tempo. Mas vamos lá, continuar na história dele com o Bitcoin. Ele postou esse vídeo, o Bitcoin seja louvado, já falava disso. E o segundo vídeo que ele postou de Bitcoin Bitcoin é melhor do que o dólar, ou seja, ele já fazia essa comparação de Bitcoin com a moeda fiduciária. Ele já citava os argumentos que o Bitcoin é uma moeda melhor do que a moeda fiduciária pelos princípios aristotélicos, né, mais fungibilidade, escalabilidade, transportabilidade, enfim, todas essas outras coisas, e conteúdos que são vistos abertamente hoje em dia como lojas que aceitam Bitcoin. Se você botar aí no YouTube ou então no Instagram, você vai ver várias pessoas mostrando como você encontra lojas procurando Bitcoin no BTC Map, por exemplo, que é um aplicativo, ou então na Wallet of Satoshi, que aparece locais que aceitam Bitcoin. Então, ali em 2012, 2013, o cara já estava falando sobre isso, porque realmente muito à frente do tempo, entendeu? Ele postou esse vídeo aqui também muito interessante sobre como comprar Bitcoins. É, ele já, nessa época, já não indicava corretora. Nesse vídeo, se você for ver, ele usa o Local Bitcoins, que era mais ou menos uma plataforma que funciona como a Spike to Spike hoje em dia, que tinha um sistema de escrow. Logicamente, a Spike to Spike hoje é muito mais segura, funciona, a Local Bitcoin, se não me engano, não funciona mais hoje, mas nessa época ele já tinha a ideia do Bitcoin como P2P, né? Na realidade, não tinha nem a ideia, porque o Bitcoin é isso em si, que foi corrompido aí ao meio do caminho por algumas corretoras, mas ele já tinha a visão que foi criada no caso, né? E aqui ele posta na sequência 3 vídeos sobre o Bitcoin, né? Bitcoin transforma US$ 27.000 em 866 mil. Isso foi um caso aqui que ele postou de um cara que comprou Bitcoin e lá na Noruega, Suíça, sei lá, não vou clicar aqui para não atrapalhar o vídeo, e comprou numa época que estava muito baixo e valorizou muito e ele conseguiu transformar US$ 27 em 866 mil. Nessa época, ele já falava abertamente que isso ia acontecer, ia se multiplicar muito mais, tanto é que, olha aqui, ele estava comemorando, Bitcoin ultrapassa US$ 500, o céu é o limite. E hoje a gente vê o Bitcoin aí é, Bitcoin a US$ 100.000, Bitcoin a US$ 126.000, US$ 130.000, e naquela época, há 12 anos atrás, já estava sendo comemorado Bitcoin a US$ 500, porque realmente era alta histórica naquele momento, mas a gente viu aí realmente o poder do Bitcoin, o quanto ele aumentou. Se a gente vê aí que pessoas naquela época comemoravam quando ele ultrapassou US$ 500, então não reclame de estar vendo Bitcoin a US$ 100.000, a US$ 120.000, porque isso é só o momento atual. O Bitcoin não tem topo porque a moeda fiduciária não tem fundo, então não se engane. Então vamos lá, continuando. Ele postou as duas grandes vantagens do Bitcoin, loja, Bitcoin é melhor do que cartão, enfim, mas tem esse aqui que bombou muito na época, Bitcoin Guia Prático para Iniciantes, tem mais de 1 milhão de visualizações. Esse aqui é um dos guias supremos que, se você realmente quer saber sobre Bitcoin, quer entender sobre Bitcoin, você tem que ver, porque é um dos pioneiros no Brasil fazendo e falando abertamente sobre isso, entendeu? Mas realmente outra coisa que eu quero mostrar e falar, porque o Daniel Fraga era muito à frente do seu tempo, é que aqui esse vídeo é há 11 anos atrás, em 2011. Como conseguir empréstimos com Bitcoin? Se você vê, existem pessoas, vamos lá, vou até aumentar aqui minha tela. Existem pessoas que vendem curso de como fazer empréstimo colateral com Bitcoin hoje em dia. Não estou dizendo que isso é errado, realmente é uma forma muito boa de conseguir fazer mais dinheiro, comprar mais Bitcoin, fazendo empréstimo colateral com Bitcoin. Só que ali em 2014, 2015, o cara já fazia vídeo sobre isso. E o meu último vídeo que eu postei, sei lá, 2 semanas atrás, é sobre isso, um conteúdo que eu nunca tinha postado no YouTube. Então, realmente, mais uma prova de que o Daniel Fraga era à frente do tempo. Vamos voltar aqui. Acho que foi o último vídeo que ele postou sobre o Bitcoin aqui. Cartão de crédito pré-pago com Bitcoin. Hoje em dia, se você for em qualquer canal do YouTube, por exemplo, do canal do Carlos Gabriel, ele tem uma playlist completa de, sei lá, de mais de 15, 20 vídeos sobre cartões cripto. Há 10 anos atrás, em 2015, 2016, o Daniel Fraga já falava sobre isso,
Você tem noção? Vamos pensar aqui um pouquinho. O cara, em 2015, já falava de cartão de crédito pré-pago com Bitcoin, ou seja, você usar os seus Bitcoins para comprar as coisas e a pessoa que está recebendo não necessariamente precisa aceitar Bitcoin. Então, em 2015, em 2014, ele já estava dando soluções para as pessoas que tinham algum problema com a justiça, ou então, enfim, tinha dinheiro bloqueado, esse tipo de coisa, não conseguia gastar o dinheiro fiat, o dinheiro em real, o dinheiro em dólar, e só tinha Bitcoin. Então ele podia comprar um cartão pré-pago, enfim, nesse vídeo de 5 minutos ele ensina sobre isso. E especificamente sobre Bitcoin, esse foi o último vídeo que o Daniel Fraga postou. Foi ali em meados de 2015, 2016. Logicamente, nesses outros vídeos aqui que ele postou, ele continuou falando sobre o Bitcoin, mas especificamente um vídeo voltado sobre esse tema, esse foi o último. Então a gente já pode ir para terceira parte do vídeo, que é onde e como está o Daniel Fraga. Mas para a gente entender sobre essa parte do vídeo, a gente precisa saber o que aconteceu e por que ele sumiu. Então, bora lá para a gente entender mais o que aconteceu com ele. Vamos lá, se a gente chegar aqui nesse vídeo aqui, o Daniel Fraga ele já continuava postando, mas como eu falei no início do vídeo, ele sofreu vários processos que acarretaram em multas de até R$ 1 milhão, e a principal briga dele foi com essa deputada estadual aqui, a Cidinha Campos. Ela processou ele várias vezes, ele realmente perdeu várias vezes na justiça, não pagou nem um centavo, mas perdeu. Ele brigou também aqui com esse juiz aqui, Luiz Guilherme Cursino de Moura, juiz que é censurado Daniel Fraga, enfim. Ele arranjou briga com várias pessoas importantes aí no meio público, e isso realmente não caiu muito bem para ele, certo? Se a gente entrar agora nesse vídeo aqui, é uma playlist dos vídeos censurados do Daniel Fraga. Fora esses vídeos que ainda estão aí no canal dele, sobre ele falando mal de alguns deputados e de alguns juízes, teve alguns vídeos que foram derrubados do YouTube. Mas o estopim foi mais ou menos nesse vídeo aqui. 18 de março de 2015, vou deixar aqui para a gente ver, que a Polícia Civil vai na casa do Daniel Fraga para entregar uma, sei lá, vamos ver, uma E aí, intimação. vira aqui pra quê? Não, tudo bom, nada. Não, precisa ligar um gravador. É intimação, ô Dani. Claro que eu preciso. Qual que é o problema? Vocês gravam todo mundo aí? Grava quem? Ué, não é Polícia Civil? Vai investigar os outros? Ô Daniel, Ué, mas grava quando quer e agora tá reclamando do quê? Eu tô na minha casa. Qual que é o problema? é só intimação. Ué. Podemos só intimação pra você? Não, intimação, se você quiser, você joga aí, cara. Eu posso ignorar. Não, você vai receber, não vai? Não, não vou receber nada. Tudo bem. Nada. Não vai receber, tirar o prejuízo. Ué, Fazer o quê? manda pro juiz, cara. É o trabalho de vocês. Tô falando, você trabalha pra máfia, uma máfia estatal, pra ficar. Enfim, esse aí é mais ou menos o vídeo da Polícia Civil indo intimar ele, foi ali mais ou menos 18 de março de 2015, já foi muito próximo de quando ele parou de postar no YouTube, então realmente a gente consegue entender que essa situação já estava consumindo muito o Fraga, ele já estava realmente cansado, e se a gente for até ver no último vídeo que ele postou no canal dele, um dos últimos no caso, né, esse aqui, desativando o Patreon, ele já fala que o YouTube não estava dando tanto retorno para ele, e ele precisava focar em coisas que dariam mais dinheiro para ele. Aí depois de um ano atrás, depois de um ano, na realidade, há 9 anos atrás, ele postou esse vídeo aqui, foi mais ou menos o retorno do Fraga na época. Ele nunca mais apareceu no YouTube. Só que isso não significa que ele nunca mais apareceu na internet. E agora eu vou te mostrar aonde provavelmente o Daniel Fraga possa estar e se ele está rico ou não, certo? Vamos lá para como eu cheguei nessa conclusão. Primeira coisa que vocês vão ter que entender, vamos lá ver esse último vídeo aqui que ele postou. Entrando aqui no vídeo, não precisa nem ver, é só ler a descrição aqui. Eu gravei esse, sei lá, o que é que ele bota, esse OVNI, em Ribeirão Preto, ou seja, em 5 de março de 2017, ele estava em Ribeirão Preto. E vamos guardar essa informação que ela vai ser muito importante para a gente entender aonde o Fraga pode estar hoje. Então, para a gente entender aonde pode estar o Daniel Fraga, a gente tem que vir aqui na descrição dele do YouTube. Nessa descrição vão ter duas informações muito importantes para a gente saber aonde ele pode estar e as últimas vezes que ele apareceu na internet e se ele ficou rico, muito rico ou não com o Bitcoin. Porque essa informação aqui, ó, Bitcoin Cash, isso aqui é muito importante, a gente vai entender o porquê. Agora, para a gente dar sequência no vídeo e saber aonde é que ele está, vai ser através desse Exchange World, que é o site do Daniel Fraga. Ou seja, ele é o dono e o criador desse site. Como é que você sabe isso, Aloysio? Mas para a gente saber que esse site é do Daniel Fraga, a gente tem que vir aqui embaixo e
A gente tem que vir aqui embaixo, a gente pode colocar aqui nos primeiros, no caso, comentários, né? Aí tem aqui o Daniel Fraga como moderador do site. Para a gente entender se ele ainda está ativo ou não, vindo aqui nos comentários, tem um comentário aqui desse Rafael Code de 2 anos atrás. Como funciona? Esse site ainda está realmente ativo? Aí esse cara responde, ele compara os preços de exchange, deve rodar automático. Daniel Fraga não dá mais as cartas. Só que tem esse comentário aqui do Mysteriox X, há 1 ano atrás. Creio que não. O site até mudou de template. O próprio Daniel Fraga deve atualizar com alguma frequência o site. Então, baseado nesse comentário, a gente pode entender que o site é atualizado com alguma frequência. Então, beleza, a gente chegou à informação aqui através dos comentários do site que o Daniel Fraga atualiza constantemente o template e a gente tem essa informação aqui, o Livecoins. Para vocês que não conhecem, o Livecoins é um site, tem um Instagram também com esse nome, que é muito conhecido no meio Bitcoin. O dono do site dessa marca, eu não sei, é Matheus, se eu não me engano. Enfim, eles são muito conhecidos. E aí ele comenta aqui, Daniel, o domínio do site expirou, não vai renovar? Isso, se eu não me engano, significa que ele realmente tinha contato com Daniel Fraga, e ele até comenta de novo aqui há 5 anos atrás, Daniel, fala comigo, please. Ou seja, ele realmente tinha contato com Daniel Fraga. E para a gente entender, o último comentário que ele fez no site, a data mais ou menos, foi pelo portal aqui, pela conta, na realidade, do próprio site, né, do Exchange War, há 7 anos atrás, ou seja, ali em 2019 ou 2020, ele fez o último comentário com o seu login do site ou o seu login pessoal, certo? Então, bora lá, a gente já tem as seguintes informações. Até 2020, mais ou menos, ele ainda comentava no site, ou seja, muito depois do que ele parou de postar no YouTube, ele ainda comentava no próprio site dele. A gente tem até 2021 ou 2022 o Livecoins comentando e dando a entender que ele tinha contato direto com o Daniel Fraga. Tem esse comentário do Mr. X, que a gente não sabe se é real ou não, que ele fala que o próprio Daniel deve atualizar o site com alguma frequência. E agora a gente vai para a discussão que vai bater muito com aonde ele está agora, se o Daniel Fraga está rico ou não, e o que é que a gente precisa entender aqui. Vamos lá. Antes, em 2000, não sei, 2017, em 2018, antes de ter aqui o iBitcoin Cash, tinha o site do Bitcoin e não do Bitcoin Cash, né? Se não me engano é o bitcoin.com ou é bitcoincore.com. O que é que aconteceu? Para você que não tem tanto conhecimento, existiu um fork no Bitcoin, ou seja, explicando aqui rapidamente, o Bitcoin é uma moeda central, uma moeda digital descentralizada, ou seja, ninguém tem um domínio sobre o Bitcoin. E chegou um certo momento em que um grupo queria que o Bitcoin fosse por um caminho e o outro grupo queria que o Bitcoin fosse por outro caminho. E o que é que aconteceu? Os dois caminhos foram abertos. Quem queria seguir o Bitcoin Core foi por esse lado e quem queria seguir o Bitcoin Cash foi por esse lado. Basicamente, quem apoiava o Bitcoin Cash falava que o Bitcoin precisava aumentar o tamanho do bloco para caber mais transações dentro. Se você tiver mais interesse sobre esse assunto, pode comentar aqui embaixo que eu posso trazer um vídeo específico sobre isso, ou então pode pesquisar na internet que aparece facilmente. Mas foi basicamente isso. O Daniel Fraga ficou do lado do Bitcoin Cash, que infelizmente até o presente momento foi o lado derrotado, certo? O Bitcoin que a gente conhece hoje, o Bitcoin Core, o Bitcoin que a gente conhece hoje está valendo cerca de $80.000, chegou a bater 130, enquanto o Bitcoin Cash hoje em dia vale cerca de $500, certo? Mas por que além disso aqui, do Daniel Fraga ter trocado o site de Bitcoin para o Bitcoin Cash, por que eu acho que ele realmente trocou todas as moedas dele de Bitcoin por Bitcoin Cash? A gente vai achar aqui o comentário que tem no site dele. Vamos lá. O Guilherme Rosa fala o seguinte: o mercado está pegando fogo. O Bitcoin Cash fechou no preço máximo today, ou seja, na alta histórica. Is it time to buy Bitcoin Cash and sell BTC? Ou seja, é hora de vender Bitcoin Cash, ou de comprar Bitcoin Cash e de vender Bitcoin normal? Aí ele pergunta, o que é que você acha sobre isso? E o Daniel Fraga, no login do próprio site dele, e o Daniel Fraga responde, sim, Bitcoin Cash é a escapatória para a arrogância do Bitcoin Core, ou seja, ele não gostava de como as coisas estavam seguindo para o Bitcoin Core e para as pessoas que estavam programando por trás dele, enfim, ele não acreditava nisso. Aí ele fala, enquanto o Core vai permanecer estagnado, o Bitcoin Cash will trade, ou seja, o Bitcoin Cash vai continuar subindo. E até o presente momento, infelizmente, a gente sabe que o Daniel Fraga errou. O Bitcoin Core
continuou subindo e é o Bitcoin que a gente conhece hoje. E o Bitcoin Cash, infelizmente, não chegou a falir, né? Mas hoje em dia vale cerca de $500. Então eu não vou continuar lendo não aqui. Se você quiser, você entra, procura esses comentários. É muito interessante as discussões que tem aqui nesse site do Daniel Fraga. Mas enfim, esse é o motivo que eu realmente acho que o Daniel Fraga não ficou rico com Bitcoin. Então vamos lá, supondo que o Daniel Fraga trocou realmente tudo por Bitcoin Cash, ele tem uma quantia entre 500 e 5 milhões de dólares, isso significa que ele não ficou muito rico como a maioria das pessoas acreditam. Então a gente pode ter uma ideia da onde ele possa estar e eu vou te mostrar exatamente por que eu acho isso. Vamos lá. Então a gente chega nesse canal aqui do YouTube chamado Resenha Rentável, onde 2 criadores de conteúdo fizeram esse vídeo aqui. Investigamos o paradeiro de Daniel Fraga. Eu vou clicar aqui para a gente ver só o comecinho e depois eu vou comentar um pouco sobre esse vídeo, certo? O senhor Daniel Fraga mora aqui, apartamento 132. Pedro vai ligar aqui pro Daniel Fraga. Então, resumindo aqui o vídeo, para você não ter que ver ele todo, esses 2 rapazes supostamente encontraram um apartamento que o Daniel Fraga morou até 2024, se não me engano. 2022 até 2024, se não me engano. E era um apartamento em Ribeirão Preto. Então, condiz com o último vídeo que ele postou no canal do YouTube, que ele já estava em Ribeirão Preto. E no vídeo, se você quiser ver, eu vou deixar aqui a descrição, eu vou deixar o link na descrição, no caso, eles mostram provas concretas, eles falam com o porteiro fala que realmente o Daniel Fraga morava lá até 2024 e provavelmente se mudou para outro apartamento em Ribeirão Preto. Então, provavelmente o Daniel Fraga está morando em Ribeirão Preto ou então estava até esse vídeo ser postado, né? Então, chegando à conclusão, eu acho realmente que o Daniel Fraga não ficou multimilionário. Ele, infelizmente, trocou todos os bitcoins dele por Bitcoin Cash e provavelmente ele está morando em Ribeirão Preto. Mas agora a gente chega na quarta parte do vídeo, que é: valeu a pena o que o Daniel Fraga fez? E como repetir caso isso tenha valido a pena e caso você queira fazer isso para a sua vida, certo? Então vamos lá, se valeu a pena ou não, só quem pode responder é o próprio Daniel Fraga. Mas uma coisa é certa: ninguém, nenhum político, nenhum juiz conseguiu tocar em um centavo do dinheiro dele. Eu acho que eu não comentei no vídeo, mas depois que a Polícia Civil foi lá, fez a intimação para ele, ele sofreu uma ordem, na realidade ele sofreu uma penhora dos seus bens, mas o que é que aconteceu? Ele não tinha nenhum bem no seu nome e ele não tinha nenhum, na realidade ele tinha R$ 5 de saldo bancário na sua conta, ou seja, a justiça conseguiu bloquear R$ 5 do Daniel Fraga. E como eu mostrei no começo do vídeo, ele falou a seguinte frase: quero ver vocês virem aplicar uma multa aqui nos meus bitcoins. Então, se valeu a pena ou não, eu não posso dizer, porque apesar dele realmente ter conseguido vencer o sistema, não ter perdido nenhum centavo para o governo, nenhum centavo para a justiça, ele talvez tenha perdido a sua liberdade, né? Ele não pode mais fazer vídeo, ou na realidade talvez ele não queira, por se sentir que esteja muito exposto. Enfim, ele talvez por opção própria ou por ter se sentido coagido, parou de fazer vídeos para a internet. E talvez esse seja um sinal de que ele tenha perdido a batalha ou não, ele fez isso por opção própria. Mas uma coisa é certa: ele não perdeu um centavo do dinheiro dele, porque tudo que ele tinha estava em Bitcoin. E você consegue fazer a mesma coisa, mas você não precisa ser uma pessoa exposta que faz vídeos aqui para a internet, como eu, ou então como Daniel Fraga. Você consegue fazer isso da sua casa, mas você vai precisar de 2 coisas: comprar Bitcoin, logicamente, só que comprar Bitcoin com privacidade e com segurança. Lembrando, o Daniel Fraga, já em 2012, não gostava de QIC e não recomendava comprar em corretoras, recomendava comprar em P2P. E eu, hoje em dia, compro os meus bitcoins pela Spike to Spike. Ela é uma plataforma P2P que não exige QIC, que não exige nenhum envio de documentação. Então ela lhe dá privacidade e segurança para comprar os seus bitcoins. E com o meu cupom você consegue ter 20% de desconto nas taxas. Agora na Spike to Spike você consegue comprar bitcoin a partir de R$ 10 com a menor taxa do mercado possível, apenas 4%. Com o meu cupom @ZDM, quando você entrar lá, fazer toda a negociação com o provider, se você não sabe ainda como faz isso, vou deixar aqui um card na tela, vai estar aparecendo aí para vocês o passo a passo, que quando você terminar o vídeo você pode ir lá ver, para ver como você consegue fazer essa compra, criar sua conta e fazer a sua compra com mais privacidade e segurança. E na hora de começar lá com o provider, você vai colocar @ZDM para ganhar 20% de desconto nas taxas. Ou seja, ao invés de pagar 5%, você vai pagar 4%. Você vai comprar Bitcoin com privacidade, com segurança, sem nenhum tipo de QIC,
pagando apenas 4% de taxa, a menor taxa do mercado. E a outra coisa que você deve fazer para ter mais privacidade nos seus bitcoins é o que o Daniel Fraga fazia. É o que fez ele não ter nenhum centavo do seu dinheiro tomado por outra pessoa, tomado pelo Estado ou por qualquer outra pessoa, que foi fazer a autocustódia dos seus bitcoins. Se você não sabe fazer ainda a autocustódia, saiba que esse é o passo mais importante que você deve entender quando você aceita, você simplesmente, quero comprar bitcoin. Beleza, aprenda a fazer a autocustódia, que é como guardar os seus bitcoins. Luiz, eu não sei. Não tem nenhum problema. Esse vídeo que eu estou deixando aqui no card vai lhe ensinar a fazer autocustódia em menos de 15 minutos. Mas, se você quiser algo mais personalizado, um passo a passo guiado, eu tenho a minha consultoria. Vai ter o meu link do Telegram na descrição aqui do YouTube, então fala comigo, pergunta como é que funciona a consultoria, eu te dou o passo a passo, e se você quiser algo mais especializado, um passo a passo guiado comigo, eu vou fazer a sua autocustódia com você da maneira mais prática e mais segura possível. Mas lembrando, você não precisa pagar por isso. Esse vídeo que eu estou deixando aqui no card lhe ensina em menos de 15 minutos. E para finalizar o vídeo, eu quero deixar aqui um recado para o Daniel Fraga, caso ele esteja vendo esse vídeo aqui, é muito improvável, mas sei lá, vai que o Daniel esteja vendo esse vídeo. Cara, do fundo do meu coração, eu espero que você esteja bem e principalmente que você esteja em paz com as suas escolhas. E o que eu quero mesmo é te agradecer, porque para o Aloysio Bitcoin e entusiasta das ideias de liberdade em 2026 existir, foi preciso que o Aloysio de 2017 encontrasse um canal no YouTube chamado Daniel Fraga. E então, em 2017, eu achei o canal do Daniel Fraga no YouTube para estudar mais sobre ideias de liberdade, sobre anarcapitalismo e, enfim, sobre o Bitcoin. Então, muito obrigado, cara, porque em 2017 você mudou o rumo das ideias que estavam nessa cabecinha aqui. Viva Cristo Rei, salve Maria, valeu e fui.